Olá, você internauta que acessa o site bocãonews.com.br. Essa é mais uma entrevista que a gente promove aqui no site e a gente recebe hoje aqui o reitor da UNEB, José Bitts. Seja bem-vindo ao Bocão News. Primeira vez aqui. Obrigado, Rafael. É a primeira vez. Eu quero inicialmente cumprimentar o pessoal, os internautas da Web TV, Bocão News, a sua equipe, e dizer da satisfação de estar aqui, né, nesse espaço pela primeira vez, dizendo algumas coisas importantes da educação superior na Bahia, especialmente da UNEB. Com certeza. Primeira de muitas outras, espero. Primeira de muitas, e muitas. Vamos falar, o senhor falando em educação, o tripé básico da universidade é ensino, pesquisa e extensão. A gente percebe que às vezes se investe muito em uma dessas áreas e se esquece, se negligencia as outras duas. Como é que a UNEB se posiciona com relação a isso? Pesquisa e extensão em especial. As três, né, sustentáculos da universidade é a partir do ensino, articulado com a pesquisa, com a extensão. Sim. Nós entendemos, inclusive, que o ensino a pesquisa e a extensão ela deve ser eixos importantes no processo formativo no ensino, seja da graduação, seja da pós-graduação. Isso tem que garantir a indissociabilidade. Portanto, enquanto princípio, enquanto objetivos finalísticos da instituição, entendemos que essas três dimensões têm que ter a mesma importância, seja no âmbito do fomento interno, Sim, seja na necessidade de desenvolver isso para a comunidade como um todo, mas sempre articulado, objetivando a formação do profissional e também a qualificação, já que esse ensino ele vai além da graduação. Ele vem aí a pós-graduação, com a especialização, mestrado, doutorado. Importantíssimo nesse aspecto é a indissociabilidade, né, e a garantia que a universidade desenvolva essas dimensões de uma forma harmônica e sempre associadas. Agora, reitor, com relação a números que o senhor pode dar da UNEB para a gente, como é que está a UNEB? São quantos campos atualmente hoje em toda a Bahia? Nós temos, se você pegar do ponto de vista da legislação, nós podemos atuar no estado todo. Sim. Né, considerando a própria lei de criação e sua jurisdição em todo o estado. Em termos de sede, nós estamos em 24 cidades, desde o norte, com Juazeiro, Paulo Afonso, ao sul, em Teixeira de Freitas, no oeste, Barreiras, Salvador, região metropolitana. Nós estamos na Chapada, no sudoeste, né, Guanambi, na Chapada, Ceabra, Itaberaba, então é um número bastante expressivo. Sim. Temos em torno aí de 150 cursos de graduação em todos esses campi. Hoje, um pouco mais de 20 programas de pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado, né, e no caso de Salvador, com doutorado. Temos um número em torno de 25 mil estudantes, né, e um universo, considerando professores e técnicas administrativas, 30 mil. É um número bastante expressivo para uma universidade, né? Com certeza. Agora, a gente vive um tempo em que o investimento está meio escasso em diversas áreas aí do poder público. Tem segurado o investimento por conta da crise que tanto se fala. Queria saber se na educação, em especial aqui na UNEB, como é que anda essa questão de aporte financeiro? Primeiro, somos uma universidade estadual. Sim. Né? Então, nós estamos compondo a educação superior do sistema estadual. Recebemos recursos oriundos do Tesouro do Estado. Temos uma cota específica anualmente, que ela é repassada mês a mês, né, já garantida no orçamento do ano anterior. Mas também podemos, claro, já que nós fazemos parte do sistema mais global em termos de educação superior no Brasil, receber através de convênios, contratos, recursos de órgãos federais ou até de órgãos, entidades, através de contratos, prestação de serviço. É claro que nós estamos vivendo uma crise, isso é conhecido, está posto, temos vivido isso no dia a dia, e essa crise que vai além, né, de uma crise econômica, ela é uma crise política, uma crise ética, uma crise moral, isso tem impactado diretamente, né,
nessa questão econômica e, portanto, nós sabemos que, historicamente, no Brasil, as primeiras áreas a serem afetadas quando você tem uma crise, elas ocorrem justamente na educação, na saúde. Temos tido, sim, uma redução substancial nos últimos 2, 3 anos dos recursos oriundos do governo federal. Sim. Né? Seja via o MEC, o Ministério da Educação, seja via CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal, né, superior, seja via outros ministérios que a gente sempre teve convênios, né, e desenvolveu atividades conjuntas. Isso tem sido radicalmente, tem tido cortes radicais, mas afeta mais diretamente aqueles programas que, de uma certa forma, são os prioritários no processo de inclusão. Por exemplo, formação de professores. Praticamente nós não estamos recebendo recursos para os programas de formação de professores. Sim. Seja professores da educação básica no âmbito geral, né, através da plataforma Freire, que é um programa nacional, dentro de uma política nacional de formação de professores, sejam aqueles programas de formação de professores voltados para as comunidades historicamente excluídas. Por exemplo, a educação indígena. Né? Nós temos programas de formação de professores que são financiados pelo Ministério da Educação, mas que desde 2014, 2015, nós não temos recebido recursos. Acaba né? prejudicando, então. Acaba prejudicando, mas como nós temos os custos, nós temos que dar continuidade. Então, isso recai muitas vezes sobre ou a captação no âmbito do próprio Estado, junto a outras secretarias, né, que também trabalham com esses temas, com essas questões, ou impacta diretamente nos recursos oriundos do próprio Tesouro, né? E, portanto, você tem que fazer um malabarismo nesse processo todo para você gerenciar e desenvolver todas as atividades sem um prejuízo maior. Certo. Agora, para você que chegou agora aí no bocãonews.com.br, a gente conversa com o reitor da UNEB, José Bitts, bate um papo com a gente aqui sobre a educação superior, sobre ensino, pesquisa e extensão. Vamos falar também do próximo vestibular, que já deve estar para sair nos próximos dias. Quantas vagas vão ser oferecidas, reitor? Nós oferecemos anualmente em torno de 5.300 vagas. Isso varia um pouquinho, né, considerando aí a dinâmica própria dos diversos cursos. Normalmente um pouco mais de 3.000 para o primeiro semestre. Sim. E a diferença é oferecida para o segundo semestre. É um número também bastante substancial, né, considerando aí tudo que é oferecido no estado da Bahia em termos de educação superior de universidades públicas. Estamos organizando o processo do vestibular, estaremos realizando, e isso é importante você tocar nesse assunto aqui, porque o ano passado nós realizamos o vestibular em abril deste ano. Sim. Em função de algumas paralisações, alguns atrasos que ocorreram no fluxo do semestre. Mas esse ano nós estaremos realizando o vestibular em dezembro deste ano, com entrada regular a partir de março, né, de 2018, como também no segundo semestre a partir de agosto. Então conseguiu regularizar o calendário? Conseguimos regularizar o calendário e regularizar a oferta do vestibular. Certo. Agora tem umas novidades que a gente em off já comentou aqui de cursos que vão ser oferecidos. Qual que o senhor pode já adiantar, reitor? Na verdade, nós temos aí 2 desses cursos que foi oferecido no vestibular de abril, mas são cursos, eu não digo novos, eles já foram criados há algum tempo, 2, 3 anos, teve um até que foi criado há 4 anos, que a gente vinha se organizando para oferecer, ou seja, criando as condições para que realmente a gente possa oferecer com qualidade. Nós destacamos aí o curso de Engenharia de Minas, em Caetité, uma região que tem, né, uma produção nessa área muito grande, que precisa de profissionais dessa área, portanto, articulado com o desenvolvimento regional, né, com a demanda de profissionais nessa área, inclusive na Bahia como um todo. Medicina veterinária em Barreiras, né, onde necessariamente também se precisa de profissionais da área, já que você tem a agropecuária ali muito forte bastante ali na região, desenvolvido, o agronegócio como um todo muito forte. E aqui em Salvador, um curso que nós já oferecemos pela primeira vez e vamos
mantê-lo, né, é o curso de jogos digitais, Sim. que é um curso bastante interessante, é o primeiro curso, inclusive, tecnológico da universidade, na categoria, né, como tecnológico. Portanto, são cursos bastante atrativos. Mas nós temos uma gama de cursos bastante satisfatórias, vamos dizer assim, em termos de atendimento e opções para essa juventude, né, que temos a área das ciências agrárias em vários departamentos, aqui em Salvador, engenharia de produção civil, urbanismo, que Hoje, é um qual curso o curso mais bastante concorrido interessante. da universidade? Não tenho dúvida, é medicina. Medicina. Disparado. Medicina disparado. Né? O curso de medicina em Salvador, ele chega a ter uma concorrência aí de 6 mil, no total, né? 6 mil candidatos para 60 vagas. Então, é bastante significativo. Os cursos de direito são bastante concorridos, né? Os cursos das engenharias, em geral, eles Sim. têm uma demanda muito grande. Isso tudo, esses dados as pessoas encontram no site da UNEB. Encontram disponíveis no site, tanto os cursos que são ofertados, como também as informações importantes sobre os cursos e onde eles são oferecidos, Claro. né, as cidades que são oferecidas, as possibilidades todas, eles vão encontrar lá todas as informações necessárias. Certo. Temos também um documento que nós produzimos, aí é mais a fonte de pesquisa mesmo, de informação da universidade, que é produzida anualmente, né, a partir da organização dos dados e do Censo da Educação Superior, que é o anuário da UNEB, no caso, a cada ano, né, onde detalhadamente nós temos todas as informações importantes que consolidam, que constituem a estrutura acadêmica, né, dos nossos cursos de graduação e pós-graduação também. Agora, tem a avaliação anual desses cursos e a UNEB me parece que ficou com alguns cursos com nota máxima nesse ranking. Você está falando do ENAD. Do ENAD, sim. Né? Nós temos o ENAD, que é a Avaliação Nacional dos Cursos de Graduação, e que através deles também se avaliam as universidades e mantém instituições como universidades. Nós tivemos na última avaliação os cursos da área das ciências sociais aplicadas, da área das ciências sociais, né, e psicologia, bem avaliados. Né? Nosso curso de psicologia teve nota máxima. Né? E aí sim, esse ponto específico, esse curso específico, a gente pode comparar com todos, porque ele aparece efetivamente com uma pontuação à frente de todos os cursos de psicologia na Bahia. O terceiro no Brasil, em termos de classificação pelo ENAD. Os cursos de direito também, né? Não são todos os cursos que são avaliados todos os anos. Sim, são áreas que de ano em ano são alternados, então nós temos avaliação de 3 em 3 anos de cada um desses cursos. Mas eu posso destacar outra coisa também que eu acho que é importante. Os nossos cursos, como todos os cursos de graduação, eles passam por renovação de reconhecimento. Isso é uma avaliação que é feita de tempos em tempos. Através do Ministério? No nosso caso, pelo Conselho Estadual de Educação. Sim, sim. Né? E aí eles são, o reconhecimento do curso é renovado por um tempo, né? Um tempo máximo de 6 anos. Mas você pode ter renovação de 5, de 4, de 3, até de 1 ano. Vai depender das condições de funcionamento desse curso. E nos últimos anos, todos os nossos cursos têm tido avaliação, né, bastante consistente, onde nos dá um período de renovação aí de 5, 6 anos, né, muitos com tempo máximo. Isso mostra a qualidade e as condições de funcionamento, né, adequada para aqueles cursos. Isso é bom. Agora, reitor, muito se fala no acesso, né, do estudante à universidade, mas e a permanência do estudante, a assistência estudantil? Como é que a UNEB ela trabalha nesse quesito? Porque, principalmente, a partir do sistema de cotas, nós passamos a receber um número bem maior, né, de estudantes numa situação vulnerável, né, economicamente, socialmente, até porque o sistema de cota, ele determina um limite, né, para as pessoas participarem. São estudantes de escola pública até um limite de rendimento familiar. Isso nos levou, né, a discutir e a implementar uma política consistente de permanência.
E aí passa por uma série de encaminhamentos, por exemplo, todos os municípios nós temos residências universitárias, né? Só que até então, até alguns anos atrás, a gente alugava essas residências. Então nós estamos nos últimos anos implementando as construções. A gente entende que tem que ter uma estrutura própria, não dá para você, numa casa que não é adequada para 10, 15 pessoas, você alugar e colocar lá 10, 15 pessoas. Então nós partimos para a construção, estamos construindo residência nos campos, obviamente que fizemos por prioridade, com uma média de atendimento de 40 estudantes por residência, né? Isso para a gente é fundamental, mas é uma estrutura adequada, inclusive com área social, com área de estudo, com área de lavanderia, toda uma estrutura adequada para que os estudantes possam ter uma permanência com qualidade. Para além disso, também temos um programa de bolsas. Bolsas, residência, para que eles possam, muitos estudantes possam ter condições de pagar, né, um aluguel de um quarto ou se juntar de uma casa. Temos bolsa alimentação também. Temos uma bolsa, que é uma bolsa emergência, a gente chama de bolsa emergência, que são aquelas situações onde o estudante tem algum problema ali pontual e que não tem condições, por uma questão financeira, frequentar as aulas. Então a gente paga essa bolsa para eles por um período curto, 1, 2 meses, que é o tempo dele, né, resolver aquele problema e manter em sala de aula. Além disso, né, não é assistência estudantil, mas nós temos também que dar suporte, vamos dizer assim, à formação complementar, uma série de programas que são avaliados por méritos, no sentido de que o estudante, para além da assistência estudantil, tenha também uma participação mais efetiva no seu processo de formação, que são os programas de monitoria, os programas de iniciação científica, os programas de bolsas de ações afirmativas, que nesse caso específico que eu estou falando não é da assistência em si, mas é por mérito eles serem selecionados para participar desses programas. E poderia também dizer para você sobre o programa do Estado. O Estado esse ano criou o Mais Futuro, por uma solicitação das universidades estaduais, dos seus estudantes, dos movimentos estudantis, que é um programa também de bolsas, onde o Estado paga bolsa para esses estudantes das universidades estaduais, também, de uma certa forma, complementando os programas das estaduais. Ok. A gente começa com o reitor da UNEB, José Bitts. Vamos falar agora sobre a educação num plano mais amplo. A gente passou recentemente por uma votação da reforma do ensino médio e o currículo ele vai ser modificado. Queria saber a opinião do senhor com relação a isso. Eu tenho cheguei a fazer algumas discussões em relação à questão dessa reforma do ensino médio. Eu acho que é necessário uma discussão da reforma do ensino médio, inclusive até da educação superior. Eu tenho uma preocupação no sentido dessa discussão ocorrer com decisões altamente precipitadas e implementadas sem a participação, né, dos atores, das instituições envolvidas, né, nesse processo. Eu vejo com preocupação essas reformas da forma que elas estão ocorrendo. Eu entendo que precisamos realmente ter cuidado. Inclusive, entender qual vai ser o impacto efetivamente nas próprias universidades uma reforma do ensino médio, né, dessa forma que foi feito. Isso também precisa ser avaliado. Essas coisas não estão ainda tão claras, né, e, portanto, vejo realmente com preocupação essa reforma. Agora, quando o senhor cita que também seria a favor de uma reforma no ensino superior, seria em qual aspecto? Olha, já vinha sendo discutido no âmbito do MEC, no âmbito de todos os fóruns estaduais. Aqui próprio na Bahia a gente discute sobre essa questão da educação, da formação de professores, dos currículos, né, do ensino médio. Então, o que precisa é avançar nessas discussões de forma coletiva, ouvindo as pessoas, para que o conjunto da sociedade possa realmente chegar a uma decisão e que seja aprovado no Congresso Nacional uma reforma adequada à nossa sociedade.
né? Então, eu entendo que precisa ser respeitado essas discussões coletivas para que efetivamente a gente chegue a uma reforma mais adequada, seja no ensino médio ou seja nas outras instâncias da educação no Brasil. Ok, aproveitando a deixa de respeitar decisões, vamos falar sobre o caso de ontem do ex-presidente Lula, né, que receberia um título na UFRB e um vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, entrou na justiça e um juiz acatou a liminar dele e Lula não recebeu esse título, receberia hoje e vai acabar não recebendo esse título. A Universidade Estadual da Bahia se posicionou, publicamente enviou uma nota oficial à imprensa e o senhor queria que falasse sobre isso. É uma forma de retirar a autonomia da Universidade Federal? Nós entendemos dessa forma, a autonomia da universidade está resguardada pela Constituição Federal, artigo 207, e, portanto, a universidade tomou uma decisão, né, de conferir um título, né, a um cidadão. Isso, inclusive, não agora, já era um processo de 2011. Portanto, eu entendo que a própria universidade é que, se assim entendesse, poderia mudar a sua posição, mas não foi o caso. Eu vejo uma decisão como essa ferir, né, frontalmente a autonomia da universidade. E entendo que nós precisamos ter preocupação com isso, se posicionar, fazer o enfrentamento necessário no sentido de resguardar a autonomia das universidades. Tenho certeza que no Estado de Direito, né, essas coisas não devem acontecer, não pode acontecer. Então, por isso é que, efetivamente, nós da Universidade do Estado da Bahia, nós nos posicionamos pela garantia da autonomia das universidades brasileiras, sejam elas federais, estaduais, conforme a Constituição preconiza. Então, é uma luta também a autonomia plena da UNEB? É uma luta permanente, autonomia plena, em todos os aspectos. Nós lutamos já há anos, desde que, né, nos entendemos enquanto profissionais da educação e trabalhamos com a educação, como cidadão, inclusive. Sim. Nós temos defendido a autonomia das universidades e a autonomia da UNEB. Estou falando isso em relação a todas as instâncias de governo. Sim. Não estou colocando isso só em relação ao governo federal, estou colocando também em relação ao governo do Estado. Essa é uma luta permanente nossa, no sentido de que as universidades, também estaduais, tenham a sua autonomia administrativa, financeira, orçamentária, acadêmica, científica. Garantidas. Garantidas. Ok. Então, antes de finalizar, eu queria falar sobre uma questão que muito se discute de identidade de gênero na atualidade, e me parece que a UNEB foi pioneira em adotar a identidade social no momento da inscrição da matrícula. Como é que funciona isso? A UNEB ela tem essa característica de ser pioneira, faz parte eu digo que é uma marca de identidade, da identidade dela. Ela interiorizou a educação superior, né? Ela interiorizou a formação de professores, né? Isso abriu aí nas décadas de 70 as faculdades de formação de professores, depois compôs a universidade. Ela é pioneira no sistema de cotas, né, no processo inclusivo, com essa dimensão que tem hoje. A partir desse momento, ela começa a entender que precisaria criar instâncias próprias de implementação dessas políticas afirmativas. Não adianta você criar e deixar solto, como a gente discutiu aqui, a Sim. permanência. Portanto, temos uma pró-reitoria de assistência estudantil e temos a única universidade, ou pelo menos até a gente criar, nós fomos o primeiro a criar a pró-reitoria de ações afirmativas. E logo depois nós implementamos, né, para que todos os nossos estudantes trans, os, as, pudessem utilizar o seu nome social, seja para fazer o vestibular, né, seja para cursar, né, para desenvolver o seu curso todo, claro. Garantindo a sua identidade plena também na universidade. Ok. Reitor, eu agradeço a participação do senhor aqui. Muito obrigado. Eu agradeço, Rafael. Coloco a universidade à sua disposição. Como você disse inicialmente, estaremos sempre prontos para vir aqui conversar com você, informar, né, e formar a nossa sociedade. Muito obrigado. Tá ok. Para você que assistiu a entrevista, muito obrigado pela atenção e a gente volta também com uma outra entrevista numa próxima oportunidade aqui na Web TV do Bocão News. Um abraço.